Agora sim, bora gravar essa paçoca aqui. Tá todo mundo pronto aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tem estreia no podcast hoje, tô contente. E tem draft também essa semana, e é disso que nós vamos falar. Mas antes, 3, 2, 1... Fala, seus guarda-costa, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que não é nenhum Kevin Costner no Draft Day, mas manda melhor que muito GM. Então, chega mais Clay, escolhe o Mac Jones Luquiba, pega o Trey Lance Annette e abre alas pro integrante novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Luquiba Pinguim. Tudo bem com você? Fala Clê, fala os outros integrantes, não vou dar spoiler, quem nos escuta. Eu não tô gostando muito de ser chamado de segundo, porque eu tenho que ficar fazendo jabá, e eu não sou bom de fazer jabá, mas vamos lá. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tailgate Zone no Facebook e Instagram, no Twitter um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. Também não nos deixes de nos procurar no YouTube, temos um canal lá com algumas lives, né? Às segundas fazemos Walk of Beer, falando sobre a semana da MLB. Às quartas, o Buzzer Beer, que é a semana da NBA. E às quintas, o Empty Beer, que é sobre a NHL. Só que esta quinta, exclusivamente, não faremos o Empty Beer, porque faremos a live do Draft, que é o assunto do nosso podcast hoje. Maravilha. Você não gosta de fazer, mas ficou bom esse jabá. Apesar do Facebook ter virado um Facebook. É o Facebook dos touros, certo? É o efeito da cerveja já, rapaz. Mal abriu a cerveja. Bom, deixa eu abrir a minha cerveja então, peraí. Pronto. Junto com a gente, boa tarde, Ana. Tudo bem? A moto passou bem na hora. Boa tarde, tudo bem? Uma tardezinha de calor aqui em Uberlândia. Um abraço para todo mundo que está participando aqui. Também não vou dar spoiler. E para todo mundo que está ouvindo a gente também. E era isso que eu ia comentar também, chefinho. Eu achei o jabá muito bom. Então, apesar do Facebook, ficou bom. Mas a gente tem que zoar alguém, né? Então a gente zoou o Pinguim hoje, não tem problema. Com a gente, estreando no Zonecast, mas já estava em outro podcast. Boa tarde, João. Como vai? E a moto passou aqui também. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ana, Lucas. Muito feliz com a rápida ascensão que eu tô tendo aqui na firma. Que comecei lá relegado ao podcast de fantasy e já tô aqui com as estrelas do negócio. Estrelas aí foi muita bondade sua. E não foi bem relegado, mas foi um projeto inicial, um projeto importante, e agora você veio para o outro projeto também. Faz parte. Bom, como o Pinguim falou, temos draft essa semana. E esse é o assunto desse podcast. Vamos pegar a onda do draft, vamos comentar um pouco sobre ele. Paulinha, roda a vinheta, vamos começar essa paçoca. Bom, é isso mesmo. Temos draft essa semana, quinta-feira, dia 29. Os times da NFL começam a pensar em seu futuro, draftando grandes promessas por 7 rodadas. Já tem algum tempo que esse formato existe na NFL, só que não foi sempre assim. Lá na década de 20, meados da década de 30, ainda todo jogador que saía da universidade era considerado um free agent e podia ser contratado pelos times. Então quem enfiasse mais dinheiro nos caras, levava ele para a franquia e ficava aquele formato um pouco desigual. E aí em 33 foi quando aconteceu, acho que a maior revolta talvez desse sistema, que o Bert Bell, que era a figura maior no Philadelphia Eagles, queria trazer o Stanley Kostka, que também era conhecido como King Kong, um fullback e um linebacker, ele era as duas posições, porque também isso existia muito no passado, da Universidade de Minnesota, dos Gophers. E aí ele foi furado, ele foi tesourado e conseguiram contratar o jogador antes dele. Ele ficou tão puto, que junto com outros donos de franquias da liga, eles conversaram e decidiram que tinham que criar um novo plano para trazer esses garotos da faculdade, que não fosse só baseado em contratos e etc.
E aí ele soltou uma frase muito bacana, que é: a liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. É uma frase que ficou marcada nessa situação. E aí, depois disso, acaba surgindo o draft. Falei alguma besteira, Ana? É exatamente isso, né? E esse ano temos algumas alterações. É isso mesmo, chefinho. Muito boa o contexto histórico aí. E esse ano, em relação ao ano passado, tá um pouquinho diferente, um pouco mais do jeito que a gente está acostumado. Ano passado a gente teve aquele draft virtual em que a gente via o Goodell lá sentado na cadeirinha dele. Ele foi cada vez mais caindo na cadeira, né? Quando chegou lá no final já tava quase dormindo. Mas aí a gente viu essa diferença, né? Que era todo mundo em casa, um draft mais virtual e que funcionou bem. Mas esse ano a gente volta a ter um formato parecido com o que era nos anos anteriores, em que o draft vai ser numa cidade específica, vai ser em Cleveland, e Cleveland vai receber, além de simplesmente ter o palco do draft, vão ter cerca de 50 mil pessoas autorizadas a assistir o draft, como a gente já viu em muitos outros anos. Vai lá, vai o Comish. Então, esse ano devemos voltar a ter vaias do Comish que não vão ser virtuais, porque ano passado teve de todo jeito, né? Mas vai ser nesse formato e aí alguns prospectos vão, inclusive, estar presentes. Não são muitos esse ano, é uma quantidade bem reduzida comparada a anos anteriores. O próprio cotado para ser primeira escolha, o Trevor Lawrence, vai assistir de casa, mas isso já era uma opção dos jogadores no passado. Alguns deles preferiam assistir com a família e agora se adiciona um fator de segurança com a questão da pandemia. O comissário Roger Goodell, ele já está vacinado, então foi uma notícia que saiu essa semana que ele está autorizado a abraçar os prospectos que subirem no palco para quando forem draftados. Então teremos um abraço com o Comish, não sei quão relevante é isso, mas foi dado notícia. Outra mudança dos anos anteriores é que esse ano não teve combine, né? Ano passado chegou a ter, mas esse ano não teve, mas isso já passou. Então a questão dos scouts e de você ter os dados mais precisos, isso esse ano está um pouco comprometido em relação aos jogadores, porque a gente sabe que os Pro Days, os números nem sempre são tão precisos. Geralmente o tempo é um pouco mais rápido, mas a NFL tá nesse formato aí, entre um formato de pandemia e um formato que já tá saindo de uma pandemia. Então, não tiveram visitas dos jogadores, não tiveram aquelas visitas oficiais, né? Mas os Pro Days esse ano ganharam muita importância do que em relação a anos anteriores. Anos anteriores era uma importância um pouquinho menor do que esse ano. O Combine tinha uma importância maior, com a questão de peso, de altura, de velocidade, esse tipo de coisa. Então, essas são as mudanças e o draft vai acontecer pessoalmente esse ano, ao contrário do ano passado. Muito bom, Ana. João, 2 perguntas. A Ana comentou sobre os tempos serem diferentes. Tem uma diferençazinha, né, entre Pro Day e Combine. E só pra dar aquele alívio cômico no final, super relevante esse abraço no Goodell, né? No tiro de 40 jardas, né, o 4-yard dash, essa diferença de tempo fica na média aí em 0,47 décimos de segundo. E aí eu, para as análises de fantasy, que eu uso muito esses números, eu arredondo para 0,5. E achei legal a Ana falar que o draft vai ser em Cleveland. Eu tinha me esquecido disso, porque ironicamente o draft vai ser em Cleveland no único ano que Cleveland não tem uma escolha no top 5. Nossa senhora, bem lembrado. Isso aí é triste também. Mas enfim, falando dos prospectos, falando dos calouros, falando das classes que temos nesse draft. Pinguim. Vamos começar por quarterback, perfeito? Você que manda. Só pra reforçar, eu não acho triste, eu acho feliz, né? Isso o fato do Browns não ter escolha no top 5 significa que eles estão evoluindo, né? Então tem que olhar por esse lado, né? Exatamente, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, você está correto.
Mas vamos lá, vou começar com o quarterback. Eu acho assim, a gente dividiu em 3 tiers para todas as posições. Quarterback eu acho que é o mais bem moldado, porque a gente tem o tier 1, que é só o Trevor Lawrence, não tem como comparar ele com outro quarterback. Aí temos o tier 2, que temos os 4 quarterbacks que são cotados para sair na primeira rodada. E o tier 3, que é alguns quarterbacks que pode surpreender no segundo dia. Mas eu não imagino que vai ser algo tão execuível assim. Acho que eles vão ficar pro dia 2 ou até pro dia 3 mesmo. Execuível, que palavra. Eu gosto desse podcast porque sempre tem alguém com alguma palavra aqui maravilhosa pra gente. Hoje foi o Pinguim com execuível, tá vendo? Que beleza. Mas enfim, piadas à parte. Essa classe de quarterback, a gente pode chegar a comparar com aquela classe de 2018, João? É uma classe tão... Não sei se prolífica seria a palavra certa, mas é uma classe marcante, né? Porque tem muito nome. Eu acho que existe uma chance de ser uma das melhores da história. Porque a gente tem aí o Trevor Lawrence, que é praticamente uma certeza de dar certo na NFL. Eu colocaria o Justin Fields também quase aí nesse mesmo tier dele, de certeza. E temos outros 3 que têm muito potencial, que são o Zach Wilson, o Trey Lance e o Mac Jones. Acho pouco provável que todos os 5 deem certo na NFL, porque é raro ter 5 quarterbacks de primeiro round dando certo. Mas se isso acontecer, essa vai ser uma das melhores classes da história. A última classe boa tinha o Elway, né, Ana? Muito boa, que vingou mesmo. Teve a do Elway lá de 83, que é uma classe bem histórica. Teve o Elway na primeira escolha, e teve Dan Marino, teve Jim Kelly. E teve também uma classe que eu escrevi, inclusive, um Hoje na História recente, que já vai ter saído, porque vai ser, acho que no sábado, que é a classe de 2004, que teve Eli Manning, Philip Rivers e Ben Roethlisberger. Então, acho que essa classe também é de destaque. E a gente teve também aquela classe de 2018 que teve o Baker Mayfield, que, querendo ou não, tá despontando aí como um bom quarterback. O Josh Allen e o Lamar Jackson, né? Então, acho que se a classe conseguir entregar 3 quarterbacks que se tornem franchise quarterbacks mesmo, ela já vira uma dessas classes históricas aí que vão ser comentadas por muitos anos. Se conseguir 4 e tiver jogadores realmente que se destaquem muito, que ganhem Super Bowls, que ganhem MVPs, aí você consegue colocar ela nesse formato. Mas eu acho que é muito cedo pra dizer. Draft é uma coisa muito incerta, né? A gente pode chegar daqui a uns anos e olhar pra trás e falar, nossa, como a gente se iludiu com aquela classe. Mas como potencial, não tem dúvida de que é uma classe especial, assim. Dá pra falar até um pouco mais mesmo de quarterback, né, Luquiba? Porque a classe de running back é bem fraquinha, né? Pois é, eu complementaria dizendo que vai ser histórica, Ana, porque vai ser a primeira vez no draft que teremos quarterback nas picks 1, 2 e 3. Isso a gente já pode falar com segurança. E pode ser que tenha na 4 também. Então, além de sair 5 prováveis quarterbacks na primeira rodada, é bem possível que eles saiam nas 4 primeiras picks, né? Então, eu acho que isso é mais histórico ainda. Pois é, Cle, eu acho que a classe de running back e tight end, acho que não tem nem muito o que falar. A gente pode passar um pouco aí o pente, mas não tem o que ficar caçando, né, assunto em cima delas. De running backs, também divididos em 3 tiers. No primeiro tier, a gente tem o Najee Harris, o Travis Etienne e o Javonte Williams. Não imagino que vão sair os 3 na primeira rodada. Acredito que talvez um saia, mas não ficaria surpreso se nenhum dos 3 sair na primeira rodada. Temos um Tier 2 com mais 3 jogadores, o Trey Sermon, o Michael Carter e o Ramon Stevenson. Também não imagino que vão sair tão cedo. E o Tier 3 tem muitos jogadores, mas eu só pincelei 2, né? O Kenneth Gainwell e o Jermar Jefferson, que acho que são jogadores que podem surpreender aí. Mas o surpreender que eu digo é escolhas tardias e ser um pouco decente. Eu queria só fazer uma comparação, igual o Felipe comparou a classe de quarterback desse ano com a de 2018. Essa classe de running backs me lembra muito a de 2019. A gente tem ali o
o Najee Harris, que pra mim compara bem com o Josh Jacobs, talvez por os dois serem de Alabama, mas por esse estilo de ser o cara que é forte, que ganha bem em corridas, mas que também sabe receber passes. O Travis Etienne, pra mim, compara muito bem com o Miles Sanders. E o Javonte Williams, que pra mim é o David Montgomery. Então, pra mim, os três principais dessa classe comparam bem com os três principais da classe de 2019. Bem interessante, bem interessante. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma classe fraquinha, né, Ana? Tudo bem que as comparações do João são interessantes, ainda mais se a gente falar de Josh Jacobs e Miles Sanders. Eu gosto dos dois jogadores, pelo menos eles estão produzindo bem. Mas é fraquinha, né? É meio incerto, né? Eu acho que é complicado você falar de uma classe de running backs depois de um ano de Covid, porque às vezes o cara não jogou tanto, às vezes o cara teve limitações por causa da doença, ou então a própria universidade dele ele optou por não jogar. Eu não sei bem como que estão esses caras, mas às vezes alguém se desponta no último ano e a gente muitas vezes não perdeu essa oportunidade, não só com o running back, mas com outras posições. Mas running back é uma posição que já chega mais prontinha para jogar na NFL. Então eu acho que é uma classe que tem esses três caras e depois fica muito incerta. Eu acho que seria mais assim, tem três caras e running back geralmente são classes, assim, nos anos anteriores, em que a gente vê um volume grande de gente, tanto que tem muita gente que deixa pra pegar running back lá no dia 3, até no final do dia 2. Então, eu acho que é mais por aí de você... Se você deixar pra pegar running back muito pra baixo, você vai pegar um cara que é muito incerto, que é muito difícil que vire alguma coisa. Então, acho que é uma classe muito rasa, vamos dizer assim. Bom, se o running back tem 3, tight end é pior, porque só tem um. A gente tem o Kyle Pitts, o Kyle Pitts e o Kyle Pitts, porque os outros nomes são bem, bem rasos ainda, né? Eu coloquei no Tier 2 eu não sei nem falar o sobrenome dele, o Pat Freiermuth, não sei se é assim que se pronuncia, da Penn State, e o Hunter Long, de Boston College. Mas a diferença deles pro Kyle Pitts é gigante, né? O Tier 2 dessa classe significa escolha de quarta rodada para baixo. Eu não imagino que algum time vai queimar escolhas dos primeiros dias neles. E no Tier 3 ficou mais complicado ainda de achar um nome, mas eu coloquei o Brevin Jordan de Miami, mas eu não espero que esses caras tenham algum impacto na liga. Só acho que o Kyle Pitts, que é acho que um dos bons prospects que a gente tem de tight end, né? Que quase todo ano a gente tem um bom prospect. Eu acho que o Kyle Pitts, ele é um dos caras acima da média, né, do que a gente veio acontecendo aí na NFL nesses últimos anos. O Kyle Pitts é realmente um monstro, né? Esse cara é um talento geracional, né? É absurdo o que esse cara fez. Alguém lembra de um prospecto que tenha tido números tão bons assim? Antes do draft? A gente tem o Vernon Davis, que chegou como um prospecto muito forte também, principalmente pela parte atlética. E o Kellen Winslow também. São as únicas duas comparações que eu consigo achar pro Kyle Pitts. Mas ele tá acima dos dois ainda. Outro comentário que eu queria fazer em relação a isso é que parece que é uma posição que tá caindo cada vez mais em questão de qualidade vindo do college. A gente teve uma classe boa em 2019, que na verdade tinham 2 jogadores que se destacavam, que saíram na primeira rodada. Os dois da mesma universidade, inclusive, o TJ Hawkinson e o Noah Fant. E aí, ano passado, a gente não teve ninguém também. Acho que se tirasse o Kyle Pitts dessa classe desse ano, seria mais ou menos uma classe um pouco pior, talvez, do que a do ano passado. Eu quero só defender aqui o Pat Freiermuth, que o Lucas citou, que eu acho ele já um prospecto muito pronto para a NFL. Eu acho que ele vai chegar já sendo titular de cara, talvez, dependendo do time que o escolher, e acho que vai ter uma carreira muito boa. Tá muito abaixo do Kyle Pitts, mas todo mundo tá, Ele tem sido cotado para segunda rodada, né? Vi alguns comentários sobre isso, segunda, terceira. Acho que é o ponto ideal para ele ali no draft, por aí, no meio pro final da segunda rodada. Esse ponto que a Ana trouxe aí, Pinguim, é bem interessante, né? De que parece que não tem vindo bons talentos do college pra NFL na posição de tight end. Será que tem alguma coisa específica pra isso? Ou é só momentâneo mesmo? Como qualquer outra posição?
Eu acho que assim, o jogo evolui, o esquema tático dos times, né, vão alterando e aí vão surgindo novas necessidades. Da mesma forma que a gente viu running backs sendo escolhas altas, né, anos atrás, e hoje já não é tão comum você ver um running back sair tão cedo assim. Eu acho que tight end está indo por esse mesmo lado, né? Eu acho que cada vez mais vai ser difícil você pegar um jogador pronto como tight end, né? Pela complexidade da posição. Porque eu acho que foi o nosso Teteuzinho que disse em alguma live, acho que foi na live do mock draft que a gente fez, que ele falou que tight end é a posição... Ah, não, foi no último podcast, perdão. Que o tight end é a posição mais maluca que existe, né? Porque o cara defende, bloqueia, recebe, bate, o cara faz tudo, né? Então, eu acho que é mais por isso, né? Então, cada vez menos você consegue lapidar um talento desse para chegar pronto para a liga, né? A maioria desses caras tem que chegar na liga cru para desenvolver um pouco, né? E até por isso eu pulei, né? O wide receiver eu deixei para falar depois, porque eu acho que a gente tem um pouco mais de assunto para falar deles, né? Então, essa classe de wide receiver é uma classe grande, teoricamente, né? Eu acho que nos últimos anos tem alguns talentos aí que pode vingar, mas é muita incerteza que a gente tem. A gente tem potencial para fazer uma das melhores classes, como tem potencial para ser um dos maiores busts, né? Então, assim, no Tier 1 eu coloquei 3 jogadores, que é o Ja'Marr Chase, o Devonta Smith e o Jalen Waddle. Eu separei, porque eu acho que assim, esses 3 estão um pouco acima do resto da classe, né? Mas não que não seja nenhuma surpresa se de repente sair algum nome antes deles, né? A gente sabe que draft vai muito pelo fit, não só pelo potencial. Aí no Tier 2 eu coloquei bastante jogadores, eu não vou ficar citando, porque eu acho que são 7 jogadores no Tier 2 e mais 10 jogadores no Tier 3. O que eu acho interessante é até uma coisa que você falou, e que casa também com o que o Rafik falou, cansou de falar no Dynasty Sharks, repetiu várias vezes, é que a gente tem agora como mente a classe de 2020 de wide receiver, que foi um negócio fora do comum. Então, essa cheia de incertezas nos dá alguns medos. Mas tem um potencial muito bom também, né, João? Porque até os caras que a gente fala lá para ser selecionado mais no final da primeira rodada, no meio da segunda, são caras interessantes também, né? Tipo o Rashad Bateman, por exemplo. Sim, eu acho que o Lucas acertou aí o ponto exato, falando que desse segundo tier dele. Porque é um segundo tier muito grande, muito maior que de todos os outros anos. Eu até discordo nele no primeiro tier, que pra mim o primeiro tier é só o Ja'Marr Chase. Ele tem que estar num tier só dele, porque eu acho ele muito superior a todos os outros. Mas daí pra baixo a gente tem muita gente com potencial. Então é uma classe que vai ter uma variação muito alta. Vai ter gente que vai ser draftado cedo e não vai dar certo. Mas a gente vai ter muita gente sendo draftada lá pro terceiro round que vai dar muito certo na NFL. O difícil é isso, é essa incerteza, é saber quem vai ser qual. Mas tem muita gente interessante. Eu vou concordar com o João aqui, que eu também acho que o Chase tá num tier só dele. Eu acho que ele é tipo tem que estar no nível ali do Trevor Lawrence e do Kyle Pitts sozinhos, assim, no próprio tier. E aí depois você tem, igual vocês falaram, bastante gente. Acho que é uma tendência de tá vindo muito wide receiver de qualidade do college football. Então, é uma posição que o college está cada vez mais fazendo jogadores que estão num nível muito bom para chegar na NFL. Então, eles acabam estando acima de outras classes, por exemplo, de tight end. Então, eu acho que a quantidade de jogadores que vem chegando na NFL, tanto na posição de wide receiver, pode fazer com que essa posição, inclusive, seja um pouco desvalorizada nos próximos anos com questão financeira. Porque é o que a gente via com o running back, né? Chegando muita gente sempre, muito jogador pronto, e aí o valor da posição acabou caindo aos poucos. Eu acho que isso pode acabar acontecendo com o wide receiver nos próximos anos se esse nível se mantiver. Então, eu concordo que é uma classe bem profunda e que tem incertezas. Acho que vai acabar tendo jogador que escolhido na segunda, terceira rodada que acabe sendo melhor do que algum que foi escolhido na primeira. Sempre acontece. E
acho que esse ano tem um potencial ainda maior para isso acontecer do que em anos anteriores. Ana, eu acho que essa explosão de wide receivers está muito ligada ao que você comentou, né? A queda de tight ends, porque a gente tem, desde que a Air Raid tomou de assalto o college football, a gente tem muito time jogando em tempo personnel, que são aqueles times titulares, a formação principal ali, com um running back, nenhum tight end e 4 wide receivers. Então eu acho que isso está propiciando muito o surgimento de wide receivers, e principalmente wide receivers com esse tipo físico que existe muito nessa classe, né? Que é o cara pequeno, magro e rápido. Muito interessante, muito interessante. E se tá vindo muito wide receiver também, né, Luquiba? Tem que vir também uma OL boa, né? Senão não tem quarterback que consegue lançar a bola para esses wide receivers, né? Clê, eu não vou separar posição por posição, porque acho que daria mais trabalho, principalmente para center, para achar nomes, mas se a gente vai falar na OL como um todo, eu acho que é um ano muito propício para draftar OL, né? Tanto que a gente acredita que vai ser comum nas primeiras 15 picks sair pelo menos uns 4 ou 5 jogadores de OL, não sei. Mas eu separei nos nossos tiers, mas nem sempre o tier 1 do center, por exemplo, vai acompanhar o tier 1 do offensive tackle, né? Porque como eu separei por posição, então dentro da própria posição, mas às vezes um cara do tier 2 de tackle, ele é superior ao center do tier 1, né? Porque no tier 1, para você ter uma ideia, eu coloquei o London Dickerson, né, como center, o Penei Sewell, que é o tackle de Oregon, que talvez seja, né, o melhor jogador não quarterback e não wide receiver desse draft, né? E o Rashawn Slater, talvez possa ter outros nomes, mas eu coloquei, eu acho que só esses dois como tier 1 para tackle. E para guard eu coloquei o Vera Tucker, né? Eu acho que esses 4 nomes possivelmente podem sair nas 15 primeiras escolhas. No Tier 2 já tem um volume maior, né? Eu coloquei um center também, que é o Creed Humphrey. Coloquei 4 tackles e 3 guards. E o Tier 3, aí o céu é o limite, né? O que eu acho, assim, que você falou do Penei Sewell ser um melhor prospecto não quarterback, não wide receiver, eu não sei se talvez a gente pode até chegar a falar que ele é um melhor prospecto que o Ja'Marr Chase, porque eu acho que o Sewell é um cara que chega e vai modificar toda uma linha ofensiva. É o cara que vai dar aquele improvement absurdo numa linha ofensiva. Você tá comigo ou não, João? Eu gosto muito do Chase, mas eu tô com você nessa. Eu acho que talvez a gente pode falar do Sewell sendo melhor. Acho que tá empatado ali. Mas eu colocaria o melhor prospecto não quarterback dessa classe, o Kyle Pitts. Eu acho que ele tá muito acima do resto da posição. Quanto à linha ofensiva, eu achei interessante e correto que o Lucas colocou o Elijah Vera Tucker como o principal guard dos tiers dele. Mas pra mim não é uma certeza absoluta ainda de que ele vai ser um guard na NFL. Eu acho que de cara assim, é a posição mais indicada para ele, principalmente por causa do comprimento dos braços dele, que é um pouco pequeno do que seria para um offensive tackle, mas eu acho ainda que dependendo do time que ele cair, ele vai ser usado como offensive tackle. Mas é um cara que eu fico bem tranquilo que onde colocarem ele vai sair bem. Eu também acho que o Vera Tucker tá bem na frente dos demais. E é uma classe interessante para quem tá precisando de tackle, porque você consegue talvez um valor até bom no segundo dia, na terceira, quarta rodada, você talvez consiga um bom valor num offensive tackle para você desenvolver e transformar num franchise left tackle, right tackle. A gente sabe que hoje as diferenças são muito pequenas entre o valor de ter um bom right tackle e um bom left tackle. Então acho que é uma classe que deve ser bastante explorada esse ano, e acho que vai ter muita gente também saindo cedo. Eu concordo que eu acho que o Kyle Pitts também é o jogador número 1 da classe pra mim. Eu colocaria também o Penei Sewell como número 2, não quarterback, né? Então eu vou concordar aqui com vocês e acho que é uma classe de tackle principalmente pra ser bem destacada, porque tem bastante qualidade aí e
E é uma posição que é premium na NFL, né? O Tio Bill vai pegar uns OL também ou não, ô Pinguim? Não na primeira rodada. Se for pegar, vai pegar a terceira ou quarta. Ele investiu bastante, né, na OL nos últimos drafts. Eu não vejo ele querendo fazer isso novamente, mesmo perdendo o principal nome da OL do Patriots. Eu não vejo ele queimando, né, na sua primeira rodada. Acho que o Patriots tem mais carências e eu acho que a principal carência não é o OL. Então eu não vejo ele fazendo isso. Só que o Tio Bill é o Tio Bill, né? Então, quando você espera uma coisa, ele vai lá e surpreende todo mundo. Então, de repente, ele drafta um kicker, né? Vai saber. Agora vamos falar de defesa. Eu vou agrupar, né, o defensive end com o tackle, porque as duas classes são bem fracas, para ser sincero. Eu separei aqui o Qt Pay, de Michigan, o Jalen Phillips, de Miami, o Christian Barmore, de Alabama, e eu não vou saber falar o sobrenome dele, é o Levi Onwuzurike, de Washington. Acho que eles são talvez os 4 melhores defensive ends ou tackle da classe. O Tier 2 e Tier 3 também é bem complicado de você conseguir nomes que talvez tenham algum impacto imediato, talvez sejam projetos, né? Pode ter algum nome surpresa aí, como sempre aparece, mas a princípio não tem, né? Eu acho que é uma classe fraca. Eu acho que o defense tackle eu acho que é mais fraco ainda, né? Eu tô contigo. Eu tô muito contigo nisso de segundo tier ser gente que não vai contribuir agora, mas eu acho que tem gente com talento bom ali. Por exemplo, eu vi depois na tabela que você nos mandou, eu gosto muito do nome do Carlos Bachan. Eu não sei o que o João acha, mas eu acho que é um cara que, se for bem trabalhado, pode ser um baita nome. Sim, eu acho que existe essa possibilidade também, assim como acho que existe para quase todo mundo ali de defensive end nessa classe, todos os Eds quase. Inclusive para o meu primeiro, que é o Qt Pay, eu não acho que ele seja nenhuma certeza também. Eu acho que é uma classe de Ed definida pela incerteza. Muito como é com os wide receivers, mas sem ter a profundidade que tem em wide receiver. No interior da linha defensiva, um jogador que eu queria destacar como possível surpresa é o Milton Williams, de Louisiana Tech. Eu acho que ele pode acabar saindo antes do esperado no draft e produzindo bem. Não é um prospecto igual o Christian Barmore, de Alabama, mas para mim é o que chega mais perto. Eu também concordo. Eu acho que Edge é uma posição que você tem o Qt Pay, igual o João falou, que ele pode ou não virar alguma coisa, e você tem o Jalen Phillips, que o Pinguim deu uma destacada nele aí. Ele tem problemas grandes com histórico de lesão, ele já se aposentou, inclusive, do futebol americano, por causa de um acidente que ele sofreu e concussões, né? Ele teve muitas concussões seguidas e é um jogador que é um risco muito grande você escolher ele, o risco alto e a recompensa alta. É um jogador que poderia ser o número 1 da classe, mas provavelmente vai acabar não sendo por causa disso e pode até cair bastante por causa disso. Então, e Defensive Tackle foi uma classe que todo mundo tentou, a maioria dos times tentou resolver o máximo possível na free agency para não chegar desesperado por um jogador no draft, porque não tem muita gente. Então, lembrando que classe fraca não significa que não tenha ninguém, né? Sempre tem algum jogador que acaba se destacando. Quando a gente fala a classe de DL é ruim, pode ser que tenha alguém bom ali, mas é porque não tem profundidade, não tem uma quantidade boa, e às vezes esse jogador que é bom no meio dessa classe acaba sendo escolhendo antes do que ele deveria, justamente porque não tem ninguém. Então o time pode acabar desesperado pegando um jogador que não deveria, que não tem tanto valor ali naquela escolha, porque precisa dessa posição. Então acho que os times tentaram se prevenir o máximo possível quanto a defensive line, porque é uma classe complicadinha. E Edge, eu também concordo que é uma classe cheia de potencial, mas com pouca certeza. É isso. Mas já em linebackers, temos uma classe muito boa, né, Pinguim? E ainda tem o Joke lá. Também não vou conseguir falar o sobrenome dele. Daqui a pouco você vai explanar sobre ele. A situação de linebacker já é um pouco diferente, né?
como a Ana bem lembrou, o fato de a gente falar que é fraco ou que é forte não significa que não tenha talento ou que tenha muito talento. Significa que, quando a gente fala, é profundidade. Basicamente é isso. A gente pode achar um cara defensive liner que pode arrebentar, né, mas a probabilidade de você ter profundidade é mínima. Linebacker, eu separei como tier 1. Eu vou falar juntos, tanto o outside quanto o inside. Eu coloquei no tier 1 o Micah Parsons, o Jeremiah Owusu-Koramoah, e o Jamie Davis, o Zevon Collins e o Azeez Ojulari. Né? Eu acho que esses são, talvez, o Tier 1. Tier 2 não estão tão diferentes assim. Eu acho que pode até querer falar que o Micah Parsons ou outro nome esteja à frente desses outros nomes, mas eu tô pensando no geral. Acho que são nomes possíveis de sair em primeira rodada, né? Quando eu separo Tier 1, Tier 2, Tier 3, eu penso mais ou menos isso. Escolhas de primeira, segunda e terceira rodada. Tier 2 eu coloquei o Chris Rump segundo, o Geoffrey Osai, o Nick Bolton, o Jabril Cox e o Chess Rat. E no Tier 3 eu só separei 2 nomes, né? O Baron Browning e o Peter Werner. Eu não sei, talvez JM ou Ana tem outros nomes aí, ou pense diferente, mas a beleza do esporte é que quando você analisa prospect, cada um tem uma opinião bem diferente do outro. Até por isso que é raro de você conseguir um mock draft preciso, né? Realmente, muito bom ponto também, Pinguim. Ó, João, eu não sei você não, mas se vocês falarem que é clubismo também, eu vou falar que é mentira e que é clubismo de vocês. Mas o Jeremiah, o Joke, é melhor que o Micah Parsons. Então, essa eu vou deixar aí pra Ana responder. Cara, eu vou decepcionar o Lucas aqui, porque eu penso exatamente igual a ele nisso. Não vai ter controvérsia aqui. Inclusive, fiquei satisfeito de ver ele colocando o Jamie Davis como Tier 1, porque eu também acho que ele e ele é um jogador que eu tenho visto oscilar muito em mock drafts. Tem mock draft colocando ele no primeiro round e mock draft colocando ele no terceiro round. E eu acho que ele é um prospect de linebacker que se encaixa muito com a NFL atual. Acho que ele é muito forte na cobertura, e acho que isso vai fazer com que ele saia cedo. Acho que por volta ali da metade final do primeiro round. Eu vou responder então a pergunta que você passou aí pra mim. Eu acho que o Micah Parsons é um cara que, em questão de talento em campo, ele tá, eu acho que à frente de todos os outros nomes dessa classe. Eu acho que ele é, de longe, o melhor dos linebackers off-ball, né? Mas, se você for colocar na balança as red flags que ele tem, talvez você consiga comparar ele melhor com o Jeremiah Owusu-Koramoah, né? Então, acho que eu sou muito fã do Yoke. Eu até chamo ele de Yoke, porque se ele fosse pra Denver, ele ia virar isso, porque ia ser a cidade dos Jokers. E você é um jogador que eu gosto muito, que eu assisti tape dele e fiquei bem apaixonada, mas eu acho que o Micah Parsons ainda tá na frente dele. Só que o Micah Parsons tem questão extra-campo, que tem algumas questões bem complicadinhas aí na ficha dele. E o Joke é de boa, assim, é mais um jogador mais, vamos dizer, limpo, com um currículo limpo. Então, eu acho que times que valorizam muito o caráter, questão de eliminar jogador por red flag, eu acho que pode ter o Jeremiah à frente do Micah Parsons. Mas eu acho que o Micah Parsons é o melhor talento dessa classe na questão dos linebackers, e acho que ele compara, ele pra mim é o melhor jogador de defesa. Então acho que é por aí também. Eu vou também decepcionar o Pinguim e dizer que eu concordo bastante com esses nomes. Eu também gosto bastante do Jamin Davis. Acho que ele é um cara que, igual o João já falou, tem o físico pra jogar na NFL. O linebacker que é off-ball hoje, ele tem que ter, além de parar a corrida, tem que parar o passe também. E esses três caras, né, o Micah Parsons, o Jeremiah e o Jamin Davis têm essas características. Então, acho que é uma classe muito interessante, e eu espero que meu time finalmente invista algo alto num linebacker, porque
tem bastante tempo que não fazem isso. É um jogador para jogar off-ball, no caso. A gente tem um jogador de 4ª rodada e um undrafted, como os nossos titulares hoje. E acho que poderia melhorar a posição, então eu tô torcendo pra Denver pegar um linebacker em algum ponto. Fiquei no clubismo sozinho, viu, Pinguim? Pelo amor de Deus. Que tier que me ferrou aqui. Uma hora eu acerto, né, Clê? Eu vou falar o que você fala pra mim. Até relógio errado acerta a hora 2 vezes no mesmo dia. Pois é, exatamente. E como o Rafik não tá aqui oficialmente pra me criticar, né, então só vai ficar escutando. Eu queria juntar defensive backs com cornerbacks e safeties. Vocês falaram que não pode, né, Pinguim? As classes são bem diferentes, né? Eu acho assim, se a gente vai falar os dois juntos, a gente vai priorizar os cornerbacks, né? Porque a classe safety é muito fraca, é muito rasa, né? Em compensação, cornerback a gente tem... Eu tive dificuldade em ranquear, né, os tiers, talvez poderia até criar um tier 4 aí, porque acho que tem nomes mais distantes que eu coloquei no tier 1, de repente tem, né, talvez pode falar, esse não é tier 1, ou tal pessoa pode jogar uma classe sozinha, mas aí é a beleza, né? Eu coloquei de cornerback no tier 1 o Patrick Surtain segundo, o Jace Horn, o Caleb Farley, o Greg Nilsson segundo e o Asante Samuel Jr. No tier 2 eu coloquei o Kelvin Joseph, o Elijah Molden, o Tyson Campbell, o Efito Melinfou e o Eric Stokes. E o tier 3 é uma lista gigante, né? Então vamos começar pelos cornerbacks, depois a gente fala de safety. De novo aqui nos cornerbacks eu vou concordar 100% aí com o Lucas. Acho que a divisão dele tá perfeita. E é talvez a posição com mais profundidade desse draft. Acho que os times que estão precisando de cornerback podem ficar tranquilos, priorizar outras posições no primeiro round, porque vai ter muita gente boa sobrando. Tirando o meu New Orleans Saints, que eu tô torcendo pro Jace Horn cair até lá, porque ia ser maravilhoso ver a principal necessidade da equipe sendo suprida pelo filho do lendário Joe Horn, nosso wide receiver. Eu também vou concordar aqui. Tá ficando chato esse negócio de concordar, mas eu vou ter que concordar. Demais. Vou ter que concordar. Vou ter que dar parabéns aqui pro Luquiba, porque as listas ficaram muito boas. Eu acho que a grande questão dos corners é que a gente tem 3 nomes, né? E, inclusive antes eram 2. No começo do processo era muito dito quem que é o melhor corner da classe, o Patrick Surtain ou o Caleb Farley. Mas acabou que o Farley teve problema com lesão, não conseguiu fazer os testes pré-draft, né? No Pro Day dele. Então o Jace Horn acabou aumentando o estoque dele. E aí a gente tem outros nomes, muito nome interessante numa classe, e eu acho que os times ali no dia 2 e dia 3 tem que ficar esperto para ver se alguém cai, porque pode ter gente com muito talento, talento até de primeira rodada, de início de segunda, que vai estar lá na terceira rodada disponível. Então acho que é uma classe para se ficar atento com a profundidade. E quando a classe é muito profunda, talento acaba escorregando por questão de que tem muita gente, né? Então, os times acabam tendo mais paciência para poder escolher os jogadores quando eles sabem que pode ser que tenha alguém legal para escolher lá no segundo dia. Tá de parabéns não, né? Tá de parabéns, Pinguim. Obrigado. Safety eu acho que é um pouco mais tranquilo, né, de ranquear. Eu só vejo um talento para tier 1, que é o Trevor Moehrig. Eu não vejo outro nome para colocar aí de escolha alta. E aí, escolha de segundo dia, eu ainda assim fico com o pé atrás. Mesmo colocando tier 2, 3 nomes, eu ainda acho que talvez não sejam nomes para segunda escolha, talvez para terceiro dia. Eu coloquei o Rich Grant, o Javon Holland e o André Cisco. E o Tier 3 aí são, acho que, apostas, né? Eu coloquei 3 pessoas, mas podem ter outros nomes aí também. Mas eu acho que o safety é uma das posições mais rasas que a gente teve desse draft. Não sei o que os nossos colegas pensam. De novo, vou concordar com você. Acho que tirando o Trevor Moehrig, acho que
que não sobra muito jogador de destaque aí. É o que a Ana falou mais cedo, vai surgir alguém desse grupo que sobrar, com certeza, sempre surge. Mas é muito difícil agora identificar quem vai ser essa pessoa. Eu tenho 2 nomes aí que você colocou, um no Tier 2 e um no Tier 3, que eu gosto bastante. Tem o Rich Grant, que é um cara que eu gosto bastante, e que ele tem uma questão de que ele vai ter 24 anos na temporada de calouro dele, então é algo que os times às vezes ficam um pouco desconfiados na hora de escolher um jogador que já tá mais velho, porque ele pode já ter desenvolvido tudo que tinha que desenvolver. Mas é um cara que eu gosto bastante, acho que pode fazer barulho aí no segundo dia. Eu acho que ele vai sair no segundo dia, mas é um cara que eu acho destacado. E eu gosto bastante do Jamar Johnson, o safety de Indiana. Acho que é um cara muito inteligente em campo. Eu vi ele jogar e achei... Ele se destacou pra mim quando eu assisti ele jogando, então é um cara que eu acho bem interessante. Tô contigo nesse nome aí, Ana, gostei. O cara, quando fala de Indiana, já vem com tudo, né? Não, mas eu falo... Agora eu tô falando sério mesmo, eu realmente gostei, não foi nem clubismo não, gostei de você trazer um outro nome aí, muito bom. Mas muito bom também foi essa lista do Pinguim, parabéns, temos que dar nossa salva de palmas aqui pra você, viu, Luquiba, porque ficou muito bom mesmo, todo mundo elogiou e excelente trabalho do profissional, viu? Uma salva de palmas pro profissional, adoro. Galera, tem mais um ponto que o João nos agraciou durante a nossa conversa sobre qual vai ser a pauta do podcast, como a gente vai separar os calouros, o que a gente vai falar. O João trouxe assunto e ele falou que queria 5 minutinhos para falar sobre esse assunto ao final do podcast. Eu acho que é bem pertinente e isso vai levar a gente até um texto depois do site. Então, João, fique à vontade. Eu queria contar uma história aí pra vocês que eu acho que serve como Eu esqueci como é que fala isso em português, em inglês eles chamam de cautionary tale. É um aviso aí pra quem fica muito otimista com o seu time no draft, quem acha que tem um general manager que sabe o que tá fazendo, que vai escolher bons jogadores. Eu queria chamar vocês pra voltar lá pro comecinho de 2007, em San Diego. Gene Spanos, que era o presidente do San Diego Chargers, no comecinho de 2007 ele estava com um dilema. Os 2 principais nomes da organização, que eram o head coach, o Matt Schottenheimer, e o general manager, o A.J. Smith, eles estavam numa queda de braço pelo poder, para poder tomar as decisões dentro do time, e ficou claro para os Spanos que só dava para ficar com um dos 2. O Schottenheimer, que era head coach desde 2002, ele vinha obtendo bons resultados em temporada regular, que é o que ele sempre teve na carreira inteira dele. Em 2006, que foi o ano anterior, os Chargers marcaram 189 pontos a mais do que sofreram, que foi a maior diferença da história da franquia. Com 14 vitórias, eles não tiveram só a melhor campanha da NFL, como também de todas as temporadas da franquia até lá. Era um time, assim, histórico para aquilo. Tem uma métrica que chama SRS, que é Simple Rating System. O objetivo dela é determinar por quantos pontos um time conseguiria vencer um time médio daquela temporada em campo neutro. Ela pega a margem de vitória de um time, ajusta baseada na strength of schedule, que é a força dos times que ela enfrentou, e aí faz isso para todos os times e recalcula, e sai com esse número. De acordo com o SRS, o melhor time da história dos Chargers foi o time de 79, que foi aquele time comandado pelo Dan Coryell, que tinha o Dan Fouts como quarterback, e que foi um time que revolucionou a maneira de jogar futebol americano. Tudo que a gente tem hoje dessa profusão de passe nasce ali, ou se desenvolve ali. O segundo melhor time da história dos Chargers foi o de 61, do Sid Gilman, quando ainda era na AFL, e isso para mim tira um pouco o mérito desse time, porque a AFL de 61 era horrível, era bem fácil um time ganhar muito lá. Agora, o terceiro melhor time da história dos Chargers, o time do Marty Schottenheimer de 2006. O quarto melhor time, o time de 2005, também do Marty Schottenheimer. O quinto melhor time, o de 2004, adivinha quem que era o head coach. E esse feito do Schottenheimer fica ainda mais impressionante se a gente leva em conta que ele pegou um time destruído em 2002.
Os Chargers tinham acabado de sair daquele fiasco todo que foi a era do Ryan Leaf e era um saco de pancada da NFL. Ele pegou esse time e transformou num time em 2006 que não era só bom, era muito bom. E parecia que estava destinado a se tornar ainda melhor. Se não fosse, é claro, essa briga do Mario Schottenheimer com o A.J. Smith. A história do Schottenheimer já estava escrita nesse ponto. A última vitória dos Chargers na temporada de 2006 coincidiu de ser a vitória número 200 da carreira dele. A lista de outros treinadores com pelo menos 200 vitórias na NFL é composta por Don Shula, George Halas, Bill Belichick, Tom Landry, Curly Lambeau e Andy Reid. Todos esses ou estão no Hall of Fame ou continuam atuando e vão estar no Hall of Fame assim que se tornarem elegíveis. O motivo do Schottenheimer não estar no Hall of Fame com eles é que ele tem uma reputação, que era a reputação de amarelar nos playoffs. Mesmo com todo o sucesso que ele teve na carreira inteira dele, ele nunca foi a um Super Bowl. Ele estava no lado derrotado nas viradas miraculosas que ficaram conhecidas como The Drive e The Fumble. Ele teve um kicker que quase não errava chutes na temporada regular, errar 3 numa partida de playoffs. O cara dava azar demais. E nos Chargers essa reputação se manteve. Ele teve 2 jogos de playoffs em casa e perdeu os 2 por 3 pontos. Parece que quando o calendário mudava de dezembro para janeiro, os times dele implodiam. Na carreira dele, ele tem 5 vitórias e 13 derrotas em pós-temporada. Enquanto a história do Schottenheimer já estava escrita, a gente já sabia quem ele era, o A.J. Smith estava apenas começando, ele era um enigma. Ele assumiu o cargo de General Manager em 2003, depois que o predecessor dele, o John Butler, morreu. Os drafts dele, desde que ele assumiu até esse ponto em 2006, tinham sido simplesmente espetaculares. Alguns dos jogadores que ele draftou de 2003 a 2006 incluem o Nate Kading, que foi o kicker dos Chargers por 9 anos e com muito sucesso, principalmente em temporada regular. O Mike Seifers, que é um dos 5 melhores Panthers da história, na minha opinião. Nick Hardwick, Sean Phillips, Michael Turner, Sean Merriman, Vincent Jackson, Darren Sproles, Antonio Cromartie, Marcus McNeil, todos eles Pro Bowlers. E isso sem nem contar o Antonio Gates, que chegou com ele como General Manager, mas foi um undrafted free agent. Mas eu gosto de contar também porque foi ele que identificou o cara e foi atrás. E além disso, e acho que ainda mais importante, ele lidou com maestria com a sinuca de bico que ele foi colocado no segundo draft dele, quando os Chargers tinham a primeira escolha geral, e o Eli Manning, que era cotado para ser o jogador escolhido ali, declarou publicamente que jamais jogaria em San Diego. O Smith foi lá, draftou ele mesmo assim e desenhou uma troca em que ele mandou o Manning para os Giants e trouxe Philip Rivers e mais 3 escolhas de draft, sendo que uma delas era de primeira rodada do ano seguinte. Ou seja, ele transformou os limões que o Eli Manning deu para ele numa bela limonada, saindo dessa situação com 3 escolhas extras de draft e o melhor quarterback entre os dois envolvidos. Me desculpem os torcedores dos Giants. Tanto o A.J. Smith e o Matt Schottenheimer nesse ponto eram muito bons no que eles faziam. Só que infelizmente eles não conseguiam trabalhar juntos. E o momento de decisão para o Gene Spanos veio quando o Schottenheimer indicou o irmão dele, o Kurt Schottenheimer, para a vaga de coordenador defensivo. O A.J. Smith bateu o pé, falou que não aceitava, e aí o Gene Spanos teve que tomar a decisão dele. E quando ele teve que escolher entre o seu head coach veterano, mas que não achava sucesso na pós-temporada, e um general manager jovem em ascensão, ele preferiu escolher o A.J. Smith, que aparentemente tinha decifrado o draft da NFL. Só que essa escolha teve um problema. Ninguém consegue decifrar o draft da NFL. Nesse mesmo ano, em 2006, se você perguntasse para alguém que acompanha a NFL quem era o melhor general manager da liga, o nome do Smith seria a resposta mais comum. Os outros 2 que estariam entre os mais citados aí, com certeza seriam o Bill Polian, dos Colts, e a dupla Scott Pioli e Bill Belichick, nos Patriots. O Bill Polian ele ia ser demitido 5 anos depois que uma lesão do Peyton Manning expôs o quão raso era o talento no elenco de Indianápolis. Era um time que era praticamente carregado nas costas pelo Peyton Manning. Tanto que quando ele saiu, eles tiveram uma temporada, se não me engano, 2-14, os piores da liga, e acabaram draftando o Andrew Luck. O Scott Pioli, logo que ele deixou os Patriots, ele assumiu o controle total no Kansas City Chiefs. Ele chegou lá com poder absoluto, sendo reconhecido como o General Manager Supremo.
Ele durou 4 temporadas nessa posição e falhou em draftar jogadores talentosos, e não só isso, acabou alienando o que tinha de jogadores talentosos no elenco, com as decisões bizarras que ele tomava. A outra metade lá de New England, o Bill Belichick, ele manteve seu status como melhor head coach da NFL. Até hoje, talvez algumas pessoas hoje não o considerem o melhor, principalmente pelo Brady ter vencido sem ele, mas você pode ter certeza que ele está no top 3 de todo mundo. Mas a reputação que ele tinha de encontrar talento no draft não se manteve. O A.J. Smith ele ficou mais 6 anos à frente dos Chargers, trabalhando junto com o Norv Turner, que foi o head coach que ele escolheu para substituir o Schottenheimer, e tendo poder absoluto. Nesse período, os Chargers entraram em franco declínio. Vários jogadores talentosos foram deixando o time e poucos foram chegando. Quando tanto o A.J. Smith quanto o Norv Turner foram demitidos em 2012, os Chargers tinham voltado a ser um time abaixo da média. 2011 marcou ali o fundo do poço, quando os Chargers perderam a divisão para o Denver Broncos do Tim Tebow, com ambos os times empatados com apenas 8 vitórias na liderança da divisão. E dos Pro Bowlers que o Smith draftou entre 2003 e 2006, aqueles todos que eu citei lá atrás, vários acabaram saindo e tendo seus melhores dias em outras franquias. Por exemplo, o Vincent Jackson em Tampa Bay, o Michael Turner em Atlanta, Antonio Cromartie nos Jets e Cardinals, Darren Sproles no New Orleans Saints. Parece que todo mundo foi mais bem sucedido fora de lá. E eu quis contar essa história justamente para mostrar isso, que o draft da NFL ele se aproxima de um mercado eficiente. Ninguém consegue decifrar o draft. Não existe um general manager que drafte melhores que os outros. Dos últimos tempos para cá, a gente viu vários general managers tendo sucesso com uma estratégia de dar trade down, de acumular escolhas mais para o meio do draft. Justamente por causa dessa eficiência do mercado. É difícil achar outliers. Então a galera que acumula mais escolhas acaba tendo mais chances. E isso dá certo. Mas no fim das contas, ninguém é melhor que os outros em identificar talento. Alguns são piores. De cara que agora eu penso no Ryan Pace de Chicago. Ele pra mim é um claro exemplo de alguém que é muito ruim para identificar talento. Tanto que foi ele sair do departamento de scouting do Saints para ir pro Chicago Bears que o Saints começou a acertar nos drafts, porque ele retornou a essa média. O que fez o Gene Spanos escolher o A.J. Smith sobre o Matt Schottenheimer foi a aleatoriedade dos dois lados. O A.J. Smith teve vários drafts seguidos ali em que ele deu sorte e foi bem, ao passo que o Schottenheimer, durante sua carreira, teve várias pós-temporadas em que ele deu azar e foi mal. Então, foi uma decisão guiada por aleatoriedade. Vai saber o que teria sido se ele tivesse escolhido o contrário. Isso na estatística, se não me engano, eles chamam de efeito Wyatt Earp. Que o Wyatt Earp, para quem não é fã de western americano, era um cara no Velho Oeste que ganhou uma quantidade absurda de duelos. Algo que todo mundo achava que não podia ser coincidência. Mas o que a gente vê na estatística é que se você tiver uma amostra muito grande, eventualmente você vai acabar tendo esses outliers aleatoriamente. E é muito isso que a gente vê no draft. A gente vê times tendo sucesso por 2, 3 anos seguidos e depois voltando a draftar na média. Então tomem muito cuidado com a fé que vocês colocam no seu time. Ele não drafta melhor que ninguém. Mas ele pode draftar pior, principalmente se for o Chicago Bears. Você ia falar mais alguma coisa, João? Eu acho que minha risada cortou. Não, eu falei demais. Você riu na hora certa. Ai, caramba. João, tem mais um negócio que eu extraí aí da sua história toda. Que talento não passa de pai pra filho, né? Porque se o Marty teve uma carreira boa, o Brian, ele não ajudou o Luck de 2016 a 2017, ele atrapalhou o Russell Wilson de 2018 a 2020 e agora ele vai acabar com a vida do Trevor Lawrence. Pois não entendi essa contratação por parte dos Jaguars. Aliás, entendi. Porque eles estão fazendo tudo errado em termos de comissão. É isso. Mas outra coisa, pegando o gancho que você tinha falado, é impossível decifrar o draft. Não é impossível para nós. O nosso mock draft do ano passado foi muito bom. E aí, aproveitando essa decifragem, sei lá qual é a palavra correta, nós vamos fazer nossas bold predictions agora. Começamos com o Pinguim. Pinguim, qual a sua bold prediction para esse draft? Bom, Clay, antes de falar minha bold, só queria complementar uma coisa dessa fala, né, do João.
É que eu concordo, também acho que não existe, né, como você decifrar, e eu vou além. Eu acho que você pode até ter GMs super competentes em reconhecer talento, mas também não adianta se você tem a comissão técnica necessária para desenvolver esse talento. Não adianta nada reconhecer o talento se você não consegue desenvolver. Então, eu acho que é tão importante quanto. Eu acho que andam de mão dadas isso, né, head coach e GM. Minha bold prediction, eu vi hoje, né, um texto que o Bill Barney soltou lá na ESPN, colocando possíveis trocas em todas as escolhas da primeira rodada do draft. Tem algumas bizarras, tem outras possíveis, mas a minha bold vai uma bizarra envolvendo o meu time, né, o Patriots. Ele colocou que o Patriots ia subir para a pick número 4, mandando a escolha 15, né, desse ano, mais uma terceira rodada desse ano e mais uma escolha de primeira rodada do ano que vem pela 4 e uma escolha de quarta rodada, além de trocar 2 jogadores, né, 2 cornerbacks. E fazendo isso para draftar algum quarterback. Então, para mim, a bold vai ser isso, porque o tempo que eu acompanho o Patriots, eu nunca vi o Patriots subindo tão alto, queimando tanto futuro, ainda mais para pegar um quarterback. Então, eu acho que essa é a minha bold. Exatamente. Mac Jones para os Patriots. João, e qual que é a sua bold prediction? A minha bold prediction vem aí na esteira da do Lucas, porque para ela acontecer, a gente depende de vários times trocando para cima, para o top 10, para pegar quarterbacks. E a minha previsão é que 10 jogadores ofensivos vão ser escolhidos nas 10 primeiras escolhas do draft, algo que nunca aconteceu antes. Muito bom também. Ana, e a sua bold prediction? A minha é sobre um cara que eu já comentei aqui hoje, que é o Caleb Farley. Ele teve um problema de lesão nas costas em 2020. Em 2019 ele teve problema nas costas e em 2020 ele optou por não jogar. Então a gente viu ele jogando por último lá em 2019 e ano passado ele deu o opt-out da questão do Covid e tudo mais. E esse ano ele estava se preparando pro draft, né, para fazer todos os testes pré-draft e acabou descobrindo que precisaria fazer uma outra cirurgia nas costas, mais uma cirurgia, que não é algo tão invasivo, não é uma cirurgia que vá comprometer, segundo os médicos, é algo que ele vai se recuperar e vai conseguir estar disponível, talvez até para os training camps. Mas esse é um ano atípico, é um ano em que os times tiveram pouco acesso aos jogadores. O que eles têm ali das análises médicas é ali dos Pro Days e também tiveram algumas questões de reunir os jogadores para ver a parte médica, né, não a parte física. Então, eu acredito que o Caleb Farley vai acabar caindo para a segunda rodada por causa dessa falta de acesso que os times tiveram aos jogadores, não tiveram aquelas visitas às top 30, né, que geralmente tinham, que os times recebiam no máximo 30 jogadores e poderiam fazer suas próprias análises nesses jogadores, seus próprios testes e tudo mais. Então eu acho que ele pode cair, não é algo que eu acredite, mas é uma bold prediction aí, que eu acho que ele pode acabar caindo, um jogador que era talvez o melhor ou o segundo melhor corner dessa classe, vai acabar caindo para a segunda rodada por questão médica. Bom também. E a minha, por fim, é de um cara que a gente também citou o nome dele já, Rashad Bateman. Para mim, Rashad Bateman sairá antes de Devonta Smith no draft da NFL. Essa é a bela de uma bold, hein, gente? Imagina Devonta Smith caindo pra caramba no draft, aí depois vira um DK Metcalf. No final eu acredito nessa bold. Eu acho que ele vai ser escolhido depois mesmo. Ah, que droga. Então não é uma bold. Eu vou ter que fazer? Não, vai ser essa mesmo. Não, mas é porque eu tenho uma implicância com o Devonta Smith e o grilinho. Ai, rapaziada, deu. Antes de fechar, eu queria só soltar rápido uma informação que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui, que essa semana, né, a NFL com a Associação dos Jogadores chegaram a um acordo para alterar alguns protocolos de Covid, né?
isso tem efeito para jogadores que já foram vacinados. E eu acho que é um pouco polêmico, né? Na nossa redação teve gente que não concordou, eu também não concordei, que eles entendem que jogadores que já foram vacinados não precisam mais fazer os testes diários, que eles não vão ser colocados em quarentena em caso de contato com alguém próximo, com Covid, e eles também não vão ser testados antes de viajar. Então, assim, a NFL e os jogadores entendem que só o fato de você estar vacinado, você não pode transmitir a doença para os outros, né? Então, acho que isso vai criar um risco e talvez um possível surto de Covid para quem não foi vacinado. Realmente. Paulinha, solta pra nós a música aí referente a essa notícia que o Luquiba acabou de dar. Vai dar merda, 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 vai. Então deu, agora deu mesmo. Vou chamar as dicas, vai ser muita dica repeteco, mas vale a pena. Dicas legais, dicas sensacionais. Seguinte, as dicas desse podcast ficam por conta de um filme e um documentário que a gente já comentou em episódios bem pra trás. O primeiro é Draft Day, que é um filme com o Kevin Costner como o general manager do Cleveland Browns. É maravilhoso esse filme, acho que é um dos melhores filmes que já fizeram envolvendo os bastidores de NFL. Talvez tenha sido, assim, filme pensando em ficção, acho que foi o melhor. Não, depois eu deixo vocês falarem se não foi, mas eu acho que é o melhor. E o segundo é o documentário que conta exatamente o draft que eu perguntei e a Ana respondeu, que é do Elway, do Marino e do Jim Kelly. É um documentário, é um 30 for 30, maravilhoso, Elway to Marino, e é maravilhoso. Vocês vão gostar também, é bem informativo e é pra ver também como o Elway é um grandíssimo... Eu não vou falar, senão maravilhoso. Não, é um grandíssimo de um cara de pau, é isso, não vou falar o que eu ia falar, senão as Paulinha vai me censurar. É um cara de cavalo que é um bronco forever. É isso. Enfim, vocês têm mais alguma dica? Gostariam de falar alguma outra dica fora essa? Eu queria comentar sobre Draft Day. Que é um ótimo filme, mas que tem muita troca burra. É só isso que eu queria falar. É a realidade. Eu ia voltar no que o Felipe falou de melhor filme da NFL. Eu não consegui lembrar de mais nenhum filme da NFL. Porque se tiver algum outro, eu prefiro. Ah, muito bom. Pinguim, você assistiu? Você gostou dos dois? O que você quer falar aí? Filmes da NFL eu lembro vários, mas que mostra bastidores, draft, acho que só tem esse. Eu gostei, eu acho que ele é bem... Ele mostra um pouco, né, um lado que as pessoas talvez não conheçam. Só que eu concordo com a Ana, é um pouco forçado pelas trocas, principalmente a troca final, não vou dar spoiler qual que é, acho que é uma coisa que a gente vê não acontecer de jeito algum. O documentário eu assisti, eu sempre gosto de recomendar os 30 for 30, eu gosto bastante, né, dessas séries, várias, já recomendei ao longo de vários podcasts aqui, fica aí o reforço, que são 2 ótimas dicas. Muito bom. O Draft Day é um filme realista até certo ponto, porque o general manager dos Browns faz um monte de cagada, até aí é realista, só que depois ele é salvo magicamente no final, o que não é realista. Ai, meu Deus do céu. Draft Day é um filme divertido. Eu assisto, eu tenho uma tradição assim de assistir todo ano antes do draft, porque eu acho que traz um sentimento legal, assim, de você tá assistindo e vendo o draft, vendo tudo dar certo, né? Tem isso do ver tudo dar certo, isso não é realidade. Eu li um artigo que mostra, que é um analista de NFL, eu não vou lembrar agora, eu acho que foi a NFL Network, mas eu não tenho certeza, que ele analisa as trocas feitas no Draft Day e fala o tanto que elas são realistas ou não, o tanto que elas são ruins ou não. E basicamente todas as trocas são péssimas, é isso que acontece. E tem o Chadwick Boseman também, né, que é o Von Mack. A gente não pode esquecer disso também. Grande Chadwick Boseman que acabou falecendo no ano passado. Por que eu tinha que terminar com isso meio que down, né? Não precisava, né? Tava tão bom, o pessoal animado. Mas continuem animados.
E continuem ligados, porque quinta-feira tem a nossa live do draft, vai ser bem divertida. João estará conosco, Pinguim estará conosco, Rafik estará conosco, gritando Gudel, Gudel, Gudel. Ana estará conosco, Matok estará conosco e Henriquete estará conosco. Vai estar todo mundo, vai ser uma zona, vai ser uma delícia. Os melhores comentários possíveis, as melhores groselha possível e sempre tomando a nossa cervejinha. Ô, chefinho, quem é o conosco? Quê? Ah, droga, você não pegou a piada. Não. Fiquei perdido, Ana. Explica pra mim agora. É porque você falou, tal pessoa estará conosco, será conosco, será conosco. Ah! Aí eu perguntei quem é o conosco. Ai, meu senhor, vamos terminar com essa, então. Crianças, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Beleza, então, galera, muito bom estar aqui com vocês. Eu fiz a maior confusão aqui pra despedida, não queria dar tchau pra vocês, mas voltei, iniciei uma nova gravação, vou poder dar tchau. Então, um beijo e muito bom estar aqui com vocês e que os Broncos façam um bom draft e encontre outliers aí. É isso aí. A Ana deu uma de Rafik hoje, não quis despedir, tá vendo? Valeu, João. Um abraço pra todo mundo e bora encarar essa semana aí que vai ser longa esperando chegar o draft. Vai ser longa. Pinguim, valeu e novamente muito obrigado por esse belo trabalho que você fez separando em tiers os calouros. Obrigado, Clay, JM, Aninha, quem nos escutou até agora. Finalmente, né, a gente tem uma dica alto astral da Ana, né? Semana que vem, a semana passada, aliás, foi tão alto astral, acho que teve gente que não conseguiu nem dormir. Mas obrigado a todos. Como a gente sempre fala, se tiver alguma sugestão, alguma dica, algum assunto que você queira escutar, nos procure nas nossas redes para ver se a gente consegue trabalhar essa pauta aí bacana. E bebam cerveja, né? Eu vou falar da cerveja só porque hoje eu tô afim só de beber cerveja, não quero beber água não. Muito bom, então. Galera... Eu tenho que trazer um filme de comédia na próxima. Exatamente. E galera, lembrando sempre, fiquem em casa se puderem, se tiverem que sair, máscara, álcool gel, cuidem de quem vocês amam e bebam água e também bebam cerveja porque tem água. E é isso. Até semana que vem. É isso aí, seus guarda-costa. Acabou mais um episódio do Zonecast. Nessa semana tem draft da NFL, e já estamos todos bem empolgados com isso. A nossa live promete muito, as guloseimas já estão quase prontas, e as cervejas já estão gelando. Então não perca, pois será sensacional. Nesse ano ainda temos a adição do João, que promete esbanjar mais um pouco do seu conhecimento. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem os de luz no cotovelo de vocês.